E agora eu gostaria de convidar o Joaquim Seabra, da Unicamp, para trazer um pouco da discussão científica que a gente faz, que globalmente se faz em torno dos biocombustíveis de aviação. E Joaquim, por favor. Boa tarde a todos. Não, Joaquim não. Peraí, só um pouco, que foi lá. Agora sim? Deu. Bem. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Rodrigo e toda a organização pela essa oportunidade, pelo convite. Estou cumprindo aqui a cota acadêmica, então a gente vai começar por uma revisão termodinâmica, mas o Rodrigo me aconselhou melhor não, depois do almoço. Então vamos discutir outros assuntos menos maçantes, mas ainda assim um pouco de tecnicalidade, que eu acho que é importante. Obviamente não vou discutir a tecnicalidade dos aviões e dos motores, isso deixo para os outros especialistas aqui do conjunto, mas a gente está discutindo aqui, o painel é sobre biocombustíveis de aviação e a questão do baixo carbono. Então um efeito importante é como a gente quantifica e fala que é um baixo carbono. Aí, naturalmente, o desempenho ambiental de um biocombustível, óbvio, vai estar associado à sua tecnologia de produção, à sua biomassa, como é cultivada, como que é processada, como que é a logística de distribuição, mas tem um outro detalhe extremamente importante: como a conta é feita. E isso faz toda a diferença. A abordagem metodológica que eu enxergo para chegar nessa conclusão do baixo carbono, posso ir de A a Z com a mesma rota, do mesmo local. Então a gente vai comentar um pouquinho alguns desses detalhes, embora não tanto, principalmente por conta da FTF, porque muito do material ainda é mantido sob sigilo, está em discussão, mas é importante a gente se precaver, saber que a coisa ainda está em debate e situações mais surpreendentes podem aparecer. Mas vamos lá. Começando pelo RenovaBio, que já foi comentado aqui na mesa em vários outros painéis, temos o maior representante aqui possível, junto com o Miguel. Eu estou envolvido junto com os colegas da Embrapa, Meio Ambiente, com o CTBE, junto com agora o Agroícone, colaborando cada vez mais com essa calculadora de desempenho ambiental para o caso dos biocombustíveis no contexto do RenovaBio. Então essa calculadora vai ser desenvolvida especialmente para esse propósito, para uma política nacional envolvendo esses combustíveis disponibilizados no mercado nacional, embora os combustíveis possam ser importados. Então a calculadora vai prever isso, isso vai ser colocado à disposição dos produtores, e um dos grandes benefícios que a gente vai ter, bom, obviamente a gente vai querer chegar no número, esse quadrado verde é o que todo mundo quer saber, no final das contas o grama por megajoule, o que eu tenho, onde eu estou, onde é a minha posição na régua, você que nota, enfim, isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que através da calculadora vai ter um incentivo para que o produtor se conheça cada vez mais. Usar os dados primários, conhecer a sua cadeia de suprimento para entrar com esses dados primários na calculadora, isso é um benefício tremendo. Vai facilitar você conhecer toda essa cadeia, facilitar a tomada de decisões para, no final das contas, o que a gente quer aqui é melhorar o desempenho ambiental. Então você ter essa calculadora na sua mão é uma ferramenta de gestão muito boa. Vários produtores em vários segmentos já têm isso por conta dos mecanismos de certificação que já estão por aí. Não só no caso brasileiro, mas internacionalmente já temos vários exemplos. E esse exercício já tem sido feito por vários produtores, mas não todos. Através do RenovaBio, isso seria uma possibilidade de estender enormemente. Eu estou falando de etanol, eu estou falando de biodiesel, eu estou falando de bioquerosene de aviação, estou falando de todos os biocombustíveis. Então essa calculadora está em desenvolvimento, fase avançada, estamos discutindo detalhes, inclusive com o próprio setor produtivo, para chegar numa ferramenta verdadeiramente útil para os propósitos que a gente tem aqui nacionalmente, né? Os detalhes já foram apresentados em outros contextos, é claro que a gente pode discutir um detalhe ou outro que alguém tem interesse nesse contexto aqui, mas estou sempre à disposição para discutir para debater esses detalhes depois. Paralelamente ao RenovaBio, foi citado aqui várias vezes o aspecto
do Corsia, ou Corsia, não sei qual o sotaque que a gente tem que usar aqui, mas é importante agora, de novo, na questão de como calcular, mencionar a iniciativa dessa Alternative Fuels Task Force. A FTF é uma força-tarefa ligada ao CAEP da OASE, e a grande missão dessa Task Force é calcular a performance ambiental desses bioquerosenes ou desses biocombustíveis de aviação que vão ser usados e nesse contexto do Corsa, mas não só, mas principalmente no contexto do Corsa. Esse grupo começou seus trabalhos 2, 3 anos atrás, continuam seus trabalhos e lá dentro estão sendo discutidos todos os aspectos metodológicos, quais são as rotas pré-estabelecidas dentro desse contexto. Então, esse órgão técnico está desenvolvendo tudo isso paralelamente. O Brasil, agora, e aí eu suponho que o Renato vai comentar mais para frente, nós voltamos a ingressar com mais força. Um corpo técnico brasileiro agora vai fazer parte mais de perto desse AFTF para discutir elementos de interesse, obviamente, não vou dizer só interesse nacional, isso é importante, não é uma guerra só de interesse, tem uma questão acadêmica e científica. Expor os melhores dados, discutir as melhores técnicas, isso tudo está colocado dentro da AFTF. Mas um ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: não necessariamente a metodologia, a forma de cálculo que a FTF vai decidir como sendo a adequada é aquela que seria adequada no contexto do RenovaBio. Com isso, é possível que números diferentes apareçam? É possível que para as mesmas rotas tecnológicas nós tenhamos 2 números distintos. Não será muito fácil fazer essa uniformização de abordagens. Não é algo tão simples. Quando a gente vai para o contexto da FTF, até mesmo porque o grupo de trabalho é muito mais heterogêneo. Então já é importante colocar isso para o pessoal. Só para ilustrar alguns aspectos, e aqui vem uma tecnicalidade, não durmam, mas vamos lá. É a forma de enxergar o problema. Quando nós queremos ver o perfil ambiental de um biocombustível de aviação, por exemplo, uma maneira de enxergar isso é, vamos olhar a sua cadeia de produção e ver de forma média quais são as emissões para entregar aquela unidade média de biocombustível. Isso seria o que o pessoal chama aí no meio acadêmico de uma abordagem mais atribucional. Essa é uma forma que vai ser preferencialmente adotada no contexto do RenovaBio. O que não tem sido a expectativa no contexto da FTF, que seria uma abordagem mais consequencial, em que o interesse é avaliar qual é a mudança que os biocombustíveis vão trazer em termos de emissões de gás de efeito estufa. Qual é a bagunça no sistema? Respostas completamente diferentes podem aparecer nessas duas abordagens. Ambas são válidas, ambas são academicamente aceitas. São simplesmente formas de se analisar o mesmo problema de formas diferentes, né? Um dos aspectos essenciais está aqui: mudança do uso da terra. Essa é uma vantagem que o Brasil tem, e uma enorme vantagem com relação aos outros países. Nós estamos falando de um país que, agora vou entrar no campo do agro, por favor me corrijam, 150 milhões de hectares mais ou menos de pastagem com uma produtividade não muito alta. Isso é um tremendo buffer para a expansão da agricultura, incluindo para a produção de biocombustíveis. Do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, nós temos aqui um possível efeito que é: se eu estou interessado em aumentar essa produção de biocombustíveis, ok, vou precisar de mais área. Isso é o que vai acontecer. E eu teria que quantificar quais são as emissões de gases de efeito estufa associadas a essa mudança que aconteceu. Essa mudança do uso da terra de forma direta. Uma cana-de-açúcar, por exemplo, entrando sobre uma área de uma cultura anual ou, eventualmente, desmatando. O que a gente sabe, no caso nacional, que não é bem a situação. Não haveria o desmatamento. Quando se faz uma abordagem consequencial, um outro elemento é colocado na mesa. Bom, tudo bem, se eu vou deslocar culturas anuais, existe a possibilidade dessas culturas anuais ou pastagem, elas migrarem
e promoverem o desmatamento. Aí eu teria o tal do efeito indireto. Internacionalmente há muito interesse em se quantificar esse efeito indireto, e isso é feito através de modelagem econômica. Agroícone, de novo, se quiserem, discutem depois esses detalhes. Isso pode representar um mundaréu de emissões, dependendo de qual é o contexto de produção, qual é o biocombustível, qual é o país. No Brasil, nós temos aí, por uma experiência recente, muita colaboração do Agroícone nesse sentido, nós estamos muito mais tranquilos quanto a esse efeito. E a indústria de aviação tem muita preocupação quanto isso. Foi mencionado mais de uma vez aqui a necessidade de não usar matérias-primas de origem que sejam usadas como alimento. O importante aqui, convenhamos, é o uso da terra. Isso é o recurso, como usamos a terra. Se isso entrar na conta, isso é um dos elementos que justifica todo esse mapa de emissões que aparece. Toda essa dispersão para todas essas rotas de produção de biocombustível tem a ver com como ele é feito e como a conta é feita. Como eu já estourei meu tempo, normalmente a academia fala demais, vou parar por aqui, mas só para destacar, a questão técnica de como se produz é importante, assim como se faz a conta. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço o Corsa, provavelmente vai ser discutido pelo Renato. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Joaquim.